Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor João Brasil, bem-vindos à nossa aula de matemática. Antes da gente começar a aula de hoje, vou deixar um convite para você curtir minha página no Facebook junto com outro professor que está aparecendo aí embaixo do seu vídeo, página Descomplicando Exatas, com bastante dicas, sugestões para ajudar você nas matérias de exatas, nas provas que você está prestando. Maravilha? Então, vamos começar a nossa aula de hoje que nós vamos falar sobre função. Função, funções, é um assunto bastante extenso em matemática, é um assunto que tem bastante itens, bastante conteúdo e ele é bastante cobrado nas provas que você está prestando. Então hoje nós vamos dedicar essa aula a entender os conceitos básicos de função, qual é a ideia de função, elementos, o que é domínio de uma função e outros conceitos mais que vão valer para todo tipo de função ou outra aula de função que você venha a ter, que a gente vai estudar, ok? Então, vamos começar a acompanhar esse assunto que é bastante interessante a partir de agora, definindo o que é função. Função, pessoal, matematicamente, é uma relação entre dois conjuntos, que a gente vai chamar aqui, por falta de letra melhor, conjuntos A e conjunto B. Matematicamente, nós expressamos assim. Função, a gente vai expressar sempre pela letra F. Então, eu vou falar que a função ela é uma relação de um conjunto A, que é um conjunto de partida, e B, que é um conjunto de chegada. Então, vamos enxergar a função, pessoal, como uma caixa preta. Uma caixa que a gente ainda não sabe o que tem dentro dela. Mas o que vai acontecer? Eu vou colocar nela valores que vêm de um conjunto A, ela vai fazer uma conta aqui, um cálculo com esse meu número, e ela vai me jogar para fora um outro número que pertence ao conjunto B. Ok? E isso a gente expressa uma função dessa seguinte maneira, por f de x. Vamos acostumar com essa nomenclatura, que também é conhecido por y. Então, y igual a f de x. Quer dizer o seguinte, que y, que é o valor do conjunto B, ele é essa função f, que é alguma relação matemática que nós vamos ver, quando eu substituo algum valor de x. Ok? Por enquanto fica até difícil imaginar isso aqui, mas a gente vai ter um exemplo daqui a pouquinho que vai ficar bastante claro. Vamos dar um exemplo de algo que segue uma função? Pegar, por exemplo, uma corrida de táxi. Quem já pegou táxi, sabe que quando você entra no táxi, você olha no taxímetro, você já entrou, já tem um valor lá. É a famosa bandeirada. É um valor que você paga mesmo que você não ande nada. E à medida que você vai andando, o valor que você vai pagar para o taxista, ele vai aumentando. Então, vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Vou construir uma tabela, tá? Que é a distância que a gente andou e o preço que eu vou pagar. Vou falar que o preço está em reais e aqui mas a distância está em quilômetros, ok? Então eu vou andar 0 km, 1 km, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu não andar nada, eu vou pagar R$ 3,50. Se eu andar 1 km, eu vou pagar R$ 4,00. Se eu andar 2, R$ 4,50. Se eu andar 3, R$ 5,00. Se eu andar 4, R$ 5,50. Se eu andar 5, R$ 6,00. Se eu andar 6, R$ 6,50. Eu vou parar por aqui. O que a gente vê daqui, pessoal? Eu tenho uma tabela que me mostra o preço que eu vou pagar em função, prestem bem atenção, em função da distância que eu percorri. Ou seja, eu consigo tirar uma relação matemática aqui que vai me dar o preço em função da distância. Mas, por exemplo, aqui é uma tabela. Eu pus aqui 7 linhas. E se eu quiser saber quanto que eu vou pagar se eu andar 20 km? Eu não vou ficar fazendo a tabela inteira até chegar no 20. Então, se eu tiver uma relação matemática, que é a minha função, eu posso calcular para qualquer distância. Eu vou mostrar qual é a relação matemática aqui. Você não se preocupe em ver como que a gente chegou nisso, apesar que aqui ela é bastante simples. Mas nós vamos ter momentos específicos para entender como achar uma função. Mas eu vou mostrar a relação matemática aqui para vocês. Então, eu vou chamar a distância de x. A distância seria o meu conjunto A, que é o conjunto de partida. O conjunto de partida é o seguinte, qual é a grandeza que eu vou fornecer para a minha função para ela fazer o cálculo. Então, eu forneço a distância que eu percorri e ele me joga o preço que eu vou pagar. Então, e o meu preço vai ser a minha função. Então, f de x aqui, ela vai ser igual a 3,50 mais 0,5x. Essa é a função que descreve a minha corrida de táxi. Então, vamos fazer um teste, pessoal. Então, eu quero calcular quanto que eu vou pagar
se eu andar 4 km, eu tenho aqui, mas vocês vão ver que é fácil. Então, 4 km é o quê? Troque o x por 4, calcular o f de 4. E como que a gente faz essa conta? Aonde tem x, eu vou trocar por 4. Só isso, pessoal. Olha aqui, ó. O 4 entra aqui. Então, vai ficar 3,50. 0,5 vezes 4 é 2. E aqui dá 5,50, que é o preço que está marcadinho aqui. Mas eu quero calcular para 20 km. 20 km não está na tabela, mas eu posso calcular. Vou calcular aqui o preço. F de 20 igual a 3,50 mais 0,5 vezes 20. Isso aqui vai dar 10. 3,50 mais 0,5 vezes 20 dá 10. Então, se eu andar 20 km, eu pago 13,50. Ou seja, pessoal, aqui eu consegui tirar uma relação do preço que eu pago em função da distância que eu percorri. Isso é uma função. Ou seja, ela exprimiu a relação entre os conjuntos A, distância percorrida, e B, preço da corrida. Ok? E, no caso aqui, eu chamei de X a distância e o preço de F. E com essa relação, eu posso calcular o preço para qualquer quilometragem que eu percorrer. Isso foi só um exemplo. As funções elas têm outras maneiras de ser escritas, têm outros tipos de funções, mas deu para entender bem a ideia. Eu entro com a distância, a função faz o cálculo, faz a conta e ela me fornece o preço que eu vou pagar. Maravilha? Então, a gente pode fazer um exemplo. Eu vou dar uma função aqui. 3x menos 6. Então, eu vou fazer um que a gente chama de diagrama. Eu vou representar essa função por dois diagramas. Aqui eu vou falar que é o conjunto A e aqui eu vou falar que é o conjunto B. Ok? E eu vou colocar alguns valores aqui. Então, eu vou colocar 0, vou colocar 1, colocar 2, colocar 3, colocar 4. E aqui eu já vou colocar uns valores. Eu poderia colocar vários, pessoal. Como a gente já sabe quanto vai dar essa função aqui, então a gente já faz com os valores mais ou menos certinhos para não perder muito tempo. Mas aqui poderia ter qualquer valor, ok? E aí eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou exprimir a relação dessa função aqui. Então, como assim? Bom, é uma f, vamos lembrar que f, ela está indo de A até B, ok? Bom, então quer dizer o seguinte, eu vou pegar valores de A, vou trocar por x e vou calcular a função. Bom, então vamos começar pelo zero, que é esse valor aqui, certo? Então quanto que dá o f de zero? F de zero é trocar o x por zero, é calcular o valor da função quando o x é zero. Fica 3 vezes 0 menos 6. Isso aqui dá 0, isso aqui dá menos 6. Então quer dizer que sai do zero e vem para o menos 6. Agora eu vou calcular para x igual a 1. F de 1 igual a 3 vezes 1 menos 6. 3 vezes 1 é 3, menos 6 dá menos 3. Então, quando for 1, ele vai dar menos 3. Vou calcular agora o F de 2. Vai ser 3 vezes 2, menos 6. Fica 6 menos 6, que dá 0. Então, F de 2 dá 0. E o F de 3, pessoal? O F de 3 é 3 vezes 3, menos 6. 3 vezes 3 é 9, menos 6 dá 3. Então, F de 3 dá 3. E o F de 4 fica 3 vezes 4 menos 6, fica 12. Menos 6, que dá 6. Aqui eu errei o valor, pessoal. Aqui o valor é 6. Ok? Então, assim, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui ficou uma coisa meio bagunçada, mas isso mostra pra gente, é um diagrama esquemático de funções. Ok? Então, o que ele está mostrando? Os valores do conjunto A, que são os valores que eu atribuo para x. X é a minha variável independente. Então, seria como a distância que eu percorri no táxi. Ou seja, é o valor que eu vou fornecer para a função, para ela me dar o valor da função para aquele valor de x que eu forneci. Então aqui eu dei os valores do conjunto A e ele me deu aqui os valores do conjunto B. Isso aqui é um diagrama esquemático para mostrar o conjunto de partida
e o conjunto de chegada, o valor que eu forneço e o valor que a função me fornece. Ok? Maravilha então, pessoal. Então a gente vai agora entrar nesses conceitos de domínio, contradomínio e imagem. Presta atenção, porque são conceitos importantíssimos para qualquer função que a gente venha a estudar, e é importante que eles fiquem bastante claros para você. Ok? Então, domínio de uma função, pessoal, por definição é o seguinte, é o conjunto de valores que podem ser atribuídos a x. Ou seja, pessoal, são os valores do conjunto de partida ou do conjunto A, atribuídos a x. No problema do táxi, seriam todos os valores das distâncias que eu posso atribuir. E o contradomínio? Ele é bem parecido. Então, ele é o conjunto de valores que podem ser atribuídos a y ou f de x. Ok? Então, domínio são os valores que podem ser atribuídos a x e contradomínio os valores que podem ser atribuídos à função. E imagem? Imagem ela bem relata com o contradomínio. Mas ela é o seguinte, então ela é um conjunto de valores que pertencem ao contradomínio, pertencentes ao contradomínio, vou colocar CD, ok? Que são obtidos ao calcular a função para cada elemento do domínio. Então, pessoal, vamos prestar bem atenção aqui, ó. Ou seja, o que é a imagem? Então, a imagem ela é basicamente o seguinte. Eu pegar todos os elementos do meu domínio e eu calcular a função, eu vou chegar em alguns valores. Esses valores pertencem à imagem da minha função. Para ficar claro esse monte de conceito, a gente vai fazer mais um exemplo com a mesma função que a gente fez agora há pouco. Mas eu vou colocar alguns números a mais nos nossos conjuntos para ficar um pouquinho mais claro. Ok? Então, vamos lá que é o seguinte. Eu vou pegar a mesma função, pessoal. Tá? F de x igual a 3x menos 6. Eu vou fazer um diagrama. Igual a gente fez no outro. Então, conjunto A. Detalhe, esse conjunto A, pessoal, eu vou dar os valores para ele que eu quero. Quando a gente for estudar outros tipos de função, a gente vai ver que cada uma faz sentido para um domínio diferente. Mas aqui a gente vai atribuir os valores que a gente quiser. Então, eu vou colocar aqui, de novo, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. E aqui eu vou colocar o 0, o 1, 2, 3, 4, menos 3, 6. Ok, pessoal? Vamos colocar também ainda, eu vou pôr o menos 6 aqui. Maravilha. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, que é montar esse diagrama. Então, vamos começar a fazer os nossos cálculos aqui. Então, alguns eu já lembro, vou fazer direto. Então, o f de 0, 3 vezes 0 menos 6 é menos 6. Isso aqui, como a gente já fez antes, pessoal, eu vou passar aqui um pouquinho mais direto, ok? O f de 1 é igual a menos 3. O f de 2 é igual a 0. O f de 3 é igual a 3. E o f de 4 é igual a 6. Bom, terminei. Veja uma coisa, pessoal. Sobraram alguns valores ali. Então, quais valores que sobraram ali, pessoal?
por exemplo, eu vou destacar esses valores aqui. Então, o 1 sobrou, o 2 sobrou, ok? Então, vamos escrever agora quem que é domínio, quem é contradomínio e quem é imagem. Então, domínio, pessoal, são todos os valores que podem ser atribuídos ao conjunto de partida, ao conjunto A. Vamos colocar mais um valor aqui, só para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o 5. E eu não calculei a minha função com o 5, tá? Porque eu não quis. Então, beleza. Então, aqui, quem que é o meu domínio? Domínio da minha função. A gente escreve assim, domínio de f. Então, todos os valores que podem ser atribuídos a x. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Está entre chaves, pessoal, porque isso daqui é um conjunto. Então, conjunto a gente coloca entre chaves. Ok? Então, domínio, todos os valores que podem ser atribuídos a x. Conjunto A. E o contradomínio? Todos os valores que podem ser atribuídos a y, ao valor da minha função. Vamos lá, quem que pode ser atribuído? Ah, mas 1 e o 2 não foram, mas não tem problema. Eles estão no conjunto B, eles podem ser atribuídos à função. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Aqui ainda esqueci de colocar, como eu vou colocar na ordem, faltou só o menos 6 e o menos 3 aqui, pessoal. Menos 6, vamos apagar aqui e fazer direitinho. Então, menos 6, menos 3, 0, 1, 2, 3 e 6. Então, contradomínio. E a imagem, pessoal? A imagem são todos os números que efetivamente eles foram obtidos calculando o valor da função. Quais são? Todos que a setinha verde chegou. Então, a imagem, nesse caso, ela vai ser o 0, o 3, o menos 3, o 6, o 4 e... O 4 não, e o menos 6. Então, ela vai ser menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. Olha a diferença do contradomínio e da imagem. O contradomínio tem o 1 e o 2, que são os que ficaram sozinhos. A imagem não tem. Por quê? Porque eu não cheguei nesses valores calculando a minha função a partir de valores do domínio. Então, por isso que eles não pertencem à imagem. Então, vamos recapitular aqui. Domínio são todos os valores que podem ser atribuídos a x. Contradomínio são todos os valores que podem ser atribuídos a y, ou a f de x. E a imagem são todos os valores de f de x que foram obtidos calculando a função dos valores do domínio. Tá claro, pessoal? Esses três conceitos eles têm que ficar muito claros para você. Domínio, contradomínio e imagem. Ok? Então a gente vai avançar aqui, vendo o que é uma função injetora. É um nome muito bonito, você pode chamar sua filha de injetora, que ela vai gostar. Mas a função injetora diz o seguinte, pessoal. Eu vou passar a definição aqui. Então, sejam dois números reais. Vou chamar de x1 e de x2. E eles são diferentes. Ok, pessoal? E aí, se eu calcular f de x1 e ele for diferente de f de x2, para todo x1 e x2, eu falo que f é injetora. O que quer dizer com isso, pessoal? Que uma função injetora, ela não pode ter um valor que pode ser obtido quando se calcula essa função para dois valores diferentes de x. Vou dar um exemplo de uma função que não é injetora. Se eu pegar essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado. Por exemplo, isso daqui é uma função. Mais adiante a gente vai estudar essa função como uma função do segundo grau, mas não é o objetivo aqui agora. Ela é uma função, uma relação matemática que tem o x e o que eu faço com o x? Eu pego o x e troco aqui, ele vai ser elevado ao quadrado. Vou pegar, por exemplo, x igual a 2 e x igual a menos 2. Se eu calcular f de 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4.
Se eu calcular o f de menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Olha isso, para dois valores distintos de x, eu cheguei no mesmo valor. Quando isso acontece, a função ela não é injetora, pessoal. Então ela só vai ser injetora se para qualquer valor de x, que eu pegar dois valores diferentes, a função também for diferente. Se tiver um valorzinho só, que a função ela é igual para dois valores de x distintos, ela não é injetora. Ok? Então a gente vai avançar agora para o conceito de uma função sobrejetora. O conceito aqui é bastante simples. A função ela é sobrejetora se o contradomínio for igual à imagem. Só isso. Vamos voltar um pouquinho na nossa função aqui. Olha aqui o contradomínio e a imagem. Eles são iguais? Não são, porque o contradomínio tem o 1 e o 2 e a imagem não tem. Ou seja, essa função aqui ela não seria sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio ele é diferente da imagem. Ok, pessoal? E agora a gente vai ver a função bijetora. Essa é isso aqui, bi duas vezes. Então, f é bijetora se, tcharam, se é injetora e sobrejetora. Então, se a função ela é injetora e sobrejetora, então ela é uma função bijetora. Ela atende esses dois critérios. Tranquilo, pessoal? Claros esses conceitos? Então a gente vai avançar um pouquinho aqui. Análise gráfica. Nós vamos ver em alguns outros tópicos de funções, gráficos de funções. Então, gráfico de função, pessoal, é importante a gente saber interpretar um gráfico. Bom, lhes apresento o meu amigo de longa data, plano cartesiano. O eixo vertical, pessoal, é o eixo y, ou o eixo da minha função, do f de x, que é o meu eixo das ordenadas. Tem esse nome muito bonito, muito bacana. E aqui é o x, que é o eixo da, mais um nome para você dar para sua filha, o eixo das abscissas. Ordenadas e abscissas. E aqui eu vou ter, pessoal, pontos no meu plano cartesiano. Então, eu vou ter um ponto aqui, 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 enfim. E todo ponto, pessoal, ele tem um formato bastante específico, que é um formato, primeiro ele dá o x, no outro ele dá o y, ou o f de x, que y é igual a f de x. Então, por exemplo, aqui é o ponto 2 e 4, e aqui é o ponto 1 e 2. E assim por diante. Aqui é o ponto menos 5 e 3. Aqui é o ponto menos 4 e menos 4. Enfim. E o que é o gráfico de uma função, pessoal? O gráfico de uma função, ele é a curva que une os pontos que pertencem a essa função. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou fazer uma função qualquer aqui, tá, pessoal? Nem sei que função é essa. Mas essa linha verde, veja que ela passou por todos esses pontos. A gente fala que ela é o gráfico de f. Ok? Ou seja, o gráfico de uma função é a curva que une pontos que pertencem a essa função. E um gráfico ele é muito bom para visualizar, para mostrar o comportamento dessa função para vários pontos. Então é importante saber interpretar um gráfico, a gente vai saber construir gráfico. Aí você pode se perguntar, mas a minha prova que eu vou fazer é teste. Por que eu tenho que saber construir um gráfico? Porque às vezes construir um gráfico numa questão pode ajudar você a ganhar tempo para resolver aquela questão do que ficar imaginando a função ou etc. Mas isso a gente vai ver mais adiante, você vai concordar comigo que vai ser importante saber você saber construir gráfico. Ok? E além do gráfico, pessoal, é importante saber se um gráfico ele é uma função. Como que eu vou saber se esse gráfico ele realmente é uma função? Tem um teste que é muito simples, pessoal, que eu vou ensinar para você agora, é um truque que, olha, você está aprendendo aí e eu não vou cobrar nada por esse truque, hein? Seguinte, eu tenho um jeito muito fácil de saber se uma curva é uma função, mas muito fácil. Então, eu vou dar um exemplo de uma curva que é função e uma que não é, ok?
Beleza. Então eu tenho um teste muito fácil, que é o seguinte, é o teste das retas verticais. Se eu pegar e traçar retas verticais, ou seja, paralelas ao eixo y, em vários pontos da minha função, se essas minhas retas elas só cortarem o gráfico em um único ponto, então a minha curva ela é uma função. Detalhe, eu tenho que fazer esse teste para ver se não tem nenhum ponto que ela pegue duas. Vamos ver aqui, por exemplo. Aqui se eu traçar aqui, legal. Pegou em uma só, então isso é uma função. E se eu traçar aqui, pessoal? Ó, pegou em 1, pegou em 2, pegou em 3. Pegou em 3 pontos, é função? Não é função. Se pegar em 2 ou mais pontos, não é função. Aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3. Então, se tiver alguma reta vertical que você traçar e que cortar o seu gráfico em mais de um ponto, não é função. Não é gráfico de uma função, é uma curva qualquer, mas não é gráfico de função. Gráfico de função é sempre quando eu traçar uma reta paralela e cortar o gráfico em só um ponto. Se isso acontecer para todas as retas, isso é uma função. Ok, pessoal? Esse teste é muito simples. Então, se você bater o olho em um gráfico na sua prova, determine se é função ou não. Você já vai conseguir saber de cara se é função ou não. Ok? Maravilha, então, pessoal. E agora a gente vai entender, nos últimos conceitos aqui da aula, o que é crescimento e decrescimento de uma função. Uma função, ela é crescente, por exemplo. Isso aqui é uma função crescente, um gráfico. Mas ela vai ser crescente se eu tenho dois valores, x1 e x2, quaisquer, onde x1 é menor do que x2. Se isso for verdade, e isso aqui acontecer, então a função é crescente. O que é isso, pessoal? Se eu pegar x1 e x2, que é maior do que x1, e eu calcular o valor da função, eu venho no gráfico e aí eu rebato para cá. Ó. Esse é o meu valor do f de x1. Tranquilo, pessoal? Eu vou até o gráfico, esse é o valor do f de x1. E aí eu vou até aqui e eu venho para cá, o valor do f de x2. Vejam que o f de x2 aqui está maior que o f de x1. E a minha função ela está crescendo, a gente consegue ver um crescimento aqui, ó, nesse sentido. Então, quando eu pego dois valores de x, onde um é maior que o outro, se o valor da função para o x maior for maior que o valor da função para o x menor, a função ela é crescente. Porém, se o valor do x menor for maior que o valor da função para o x maior, então ela é decrescente. Um exemplo disso é uma função aqui, por exemplo, pessoal. Eu tenho x1 e o f de x1. Eu tenho x2 e o f de x2. E aí eu estou vendo aqui que o f de x2 ele é menor do que o f de x1. Para o x2 maior do que o x1, então a função é decrescente. E uma função, pessoal, ela pode ter trechos, ó, trechos crescentes, trechos decrescentes, trechos crescentes e assim por diante. Ela não precisa ser 100% crescente em todo o intervalo de x, nem 100% decrescente. Ela pode ter momentos que ela cresce e momentos que ela decresce. Maravilha, pessoal? Então a gente vai ver agora o último conceito da aula de hoje, que é raiz ou zero da função. Raiz ou zero da função é a mesma coisa. Ele é o valor de x, ou valores de x, tá? Para o qual ou os quais a função é igual a zero. Ou seja, são os valores que anulam a função. Então, por exemplo, f de x, e o nosso exemplo da aula, 3x menos 6. Como que eu calculo o zero de uma função? Qualquer função, para eu calcular o zero, eu vou igualar essa função a zero. E vou resolver a equação que aparecer. Então, 3x, vou resolver essa equação aqui agora. 3x igual a 6, x é igual a 6 sobre 3, x é igual a 2. Quer dizer o quê? Que 2 é o zero ou raiz da minha função 3x menos 6. No gráfico, pessoal, vai ser o ponto onde a função ela vai cortar o eixo x. Então, todo ponto ou pontos que a função cortar esse eixo é a raiz
ou zero da minha função. Maravilha, pessoal? Então, se a gente vai fechar nossa primeira aula sobre funções, passamos por todos esses conceitos, que eles vão ser importantes para todas as funções que a gente vai estudar. Então, se ficou alguma dúvida, reveja esses conceitos, dá uma olhada no seu vídeo de novo, assiste, vê os exemplos que a gente fez, para você ficar bem claro, principalmente na questão de domínio, contradomínio, imagem, o que é uma função crescente, o que é uma função decrescente, o que é raiz ou zero de uma função e como descobrir se a função se é uma curva, é função ou não, olhando o gráfico. Maravilha? Então, é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado e até as próximas aulas. Tchau!